Bom dia a todos, espero que todo mundo esteja bem. Essa é a nossa primeira aula do nosso curso de matemática do ensino médio, né, do segunda série do ensino médio. Esse curso foi preparado para alunos do EJA. Nessa aula eu vou fazer uma introdução então sobre o estudo das matrizes, né, que é o nosso primeiro tema a ser estudado. Talvez alguns alunos já tenham visto aí, né, em aula presencial, na nossa aula presencial, essas primeiras noções, né, de matrizes. Então deve servir como uma revisão, mas para quem não viu ainda, então a gente começa aí o estudo das matrizes, tá bom? Nessa primeira aula, gostaria de definir então o que é uma matriz, né, falar sobre os elementos das matrizes e sobre a classificação delas e também sobre lei de formação. Então, vários itens aí são as primeiras noções, né, de matriz vão ser tratadas nessa primeira aula. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar, olha, dá uma olhada aqui nessa tabelinha, né, que eu estou deixando como exemplo aqui. Né? Imagina que eu tenho, então, um aluno que anotou aqui as notas, né, que ele tirou em matemática, em física e em química, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestres. Olha, as notas dele estão todas anotadas aqui, é um boletinzinho, né? E percebam que quando ele faz a anotação dessa forma, fica muito fácil a gente procurar informações, né? Se eu quiser saber a nota que ele tirou numa determinada matéria, num determinado bimestre, fica muito fácil fazer essa consulta, né? Porque os dados estão organizados. Se eu tivesse jogado esses números aqui de qualquer forma, sem utilizar essas linhas e grades, sem utilizar essas anotações das matérias e tal, ficaria tudo bagunçado e eu não saberia né, qual seria o significado desses números. Né? Mas quando eles aparecem, então, ordenados assim em linhas, em colunas, então a gente consegue dar significado para esses números. Cada um desses números, né, tem um significado, tem um porquê de estar representado aí, né? E então essa ideia de colocar números de forma organizada em linhas e colunas é uma ideia muito importante dentro da matemática. Por causa disso a gente usa então uma parte do nosso tempo aí, né, da segunda série, para tratar das matrizes. Então o que são as matrizes? As matrizes são tabelas numéricas, né? São tabelas de números organizados em linhas, que são as filas horizontais da tabela, e em colunas, que são as filas verticais. Então toda vez que a gente encontrar uma tabelinha desse tipo, numérica, né, onde os números estão organizados em linhas e em colunas, a gente pode chamar essas tabelas de matrizes. Né? Então esse é um nome genérico, um nome geral para representar essas tabelas. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer nessa aula e nas próximas aí vai ser conhecer melhor, né? Estudar melhor essas tabelas numéricas. Tudo bem? Então essa é mais uma definição aí para a gente começar a pensar, né? Bom, só que no nosso estudo de matrizes, a gente vai simplificar um pouco essa notação da tabela, tá? Então, o que vai acontecer? Nos exercícios, a gente não vai se preocupar com essas informações da tabela, né? Então, tanto das colunas como das linhas aqui, essas informações não vão ser utilizadas. E as linhas de grade também vão ser retiradas daqui de uma forma que os números vão ficar assim, ó. 5, 8, 10, 6, né? Essa é a primeira linha. Segunda linha, 7, 2, 9, 3. Terceira linha, 2, 4, 8, 5. Os números ficam ainda organizados, mas a gente não coloca mais nada dessas informações. E se eles forem representados assim, a gente só precisa fechar, né, essas informações. A gente costuma usar assim um parêntese, essa é a forma que eu gosto de usar. Pode ser utilizado também, ao invés de um parêntese, pode ser utilizado um colchete, dessa forma também, muitas vezes eu vou usar assim, ou pode ser utilizado barras duplas assim para representação. Então, se eu tiver os números organizados em linhas e colunas e guardados aí por barra dupla, colchete ou parêntese, eu estou falando aqui da mesma coisa que eu estava falando aqui na minha tabela, né? Isso aqui ainda é uma matriz.
A gente costuma usar uma letra maiúscula para representar a matriz. Vamos supor que essa matriz seja a matriz A. Então, coloco um igual aqui e essa vai ser a representação que a gente vai usar mais, então, nas próximas atividades, nas próximas aulas aí, tudo bem? Então, essa matriz, essa tabela, ela vai ser descrita, vai ser representada nesse formatinho aqui. Então, essa é a primeira coisa importante. E a gente percebe que quando a gente faz essa anotação, então, as matrizes elas vão se apresentar com um determinado número de linhas e um determinado número de colunas. E é exatamente essa característica, o número de linhas e de colunas, que a gente chama de tipo da matriz, né? Então, às vezes, no exercício, a gente precisa conhecer, precisa definir qual é o tipo da matriz, né, que vai ser utilizada. E o tipo de uma matriz é exatamente isso, é dizer quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem, tá? Vamos lembrar que linhas são essas filas horizontais aqui, ó, tá? E colunas são essas filas verticais, olha. Tá bom? Essas daqui são as colunas. Linhas a gente lembra de linha do caderno, né, que são horizontais. Colunas a gente lembra das colunas dos prédios, das casas, né, que são verticais. Tudo bem? Então, quando a gente escreve, né, então o que é o tipo da matriz? Ó? Tipo da matriz, né? O tipo da matriz é dizer quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, essa matriz A, por exemplo, né? Então, a matriz A é do tipo, e aí eu conto, olha, 3 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas. Então, essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 4. Percebam que eu contei primeiro as linhas e depois eu contei as colunas, tá? Então, a matriz A do tipo 3 por 4 e não 4 por 3, tá? Então, primeiro eu sempre conto as linhas, depois eu conto as colunas. Pode dar problema a gente inverter essa notação aqui, tá bom? Então, a matriz A é uma matriz 3 por 4. Então, nós vamos ver nos exercícios, né, muitas matrizes, e as matrizes sempre, o tipo dela sempre vai ser representado dessa forma. Eu vou encontrar, por exemplo, matrizes que vão possuir, por exemplo, uma matriz desse tipo aqui, né, 4, 6, olha. Né? Então, uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas é uma matriz 3 por 2. Né? Vou encontrar matrizes, vamos usar essa outra notação, né? Ó, 0, 3, 4, 5, 6, ó, uma matriz que tem uma única linha, mas tem 4, 5 colunas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 colunas, ela é 1 por 5. Então percebam que é bem fácil a gente dar o tipo, né, da matriz aí, tá? Muito fácil a gente dar o tipo dela aí, que é o formato, número de linhas, né, pelo número de colunas dela, tudo bem? Então vai ter uma atividade que ele vai falar sobre isso aí, qual o tipo da matriz, a gente vai olhar para ela e vai contar as linhas e depois contar as colunas, né? Uma outra coisa muito importante sobre as matrizes, que é bom a gente conhecer nessa primeira aula, é quanto aos elementos dela, né? Os elementos de uma matriz, eles vão estar sempre numa posição específica dela, né? Que vai querer dizer alguma coisa para a gente. Então, por exemplo, esse elemento aqui da matriz, né? Ele está querendo dizer alguma coisa, ele está falando, o que é esse elemento aqui? Ele é a nota que o aluno tirou em Química no segundo bimestre, né? Então, se eu mudar esse número para um outro lugar, ele passa a não ser mais, né? Se esse 4 vier para cá, pronto, agora ele vai ser a nota em Física no terceiro bimestre, então muda totalmente o significado dele. Então, todos os números nas matrizes, eles estão numa posição e eles não podem sair dessa posição facilmente, assim, porque daí eles mudam de sentido, né? Então, é bem importante aí a posição de cada número na matriz, né? Por isso, muitas vezes a gente representa o número pela posição que ele está ocupando na matriz. Então, por exemplo, ó, uma matriz A, ela vai ter elementos que eu vou poder chamar de forma genérica de A e J. A gente vai usar, então, para os elementos da matriz, uma letrinha minúscula que é igual à letra que eu dei para o nome da matriz. Tá vendo? Se a matriz se chama matriz A, eu uso uma A maiúscula. Então, cada elemento dentro dela vai ser um Azinho, um A minúsculo,
E aqui, ó, esse J na verdade o endereço desse elemento dentro da matriz. Então uma matriz A e J poderia pensar num exemplo, olha, um elemento, né? A e J, poderia pensar, por exemplo, no elemento A 3, 2. Percebam que eu coloquei no lugar do I um 3, no lugar do J um 2. Né? Mas o que é esse I e esse J? Então, esse I mostra para a gente qual é a linha que o elemento está. Esse I mostra a linha. Esse J mostra qual é a coluna que o elemento está. Então, quando eu tenho uma notação desse tipo do elemento, eu consigo ver aqui, ó, aonde que ele está. Esse elemento está na terceira linha e na segunda coluna. E aí eu fico sabendo quem ele é. Né? Se eu for olhar aqui, se ele está na terceira linha e na segunda coluna, olha, terceira linha é o elemento daqui, e segunda coluna, 1, 2. Então, com certeza é esse elemento, é o 4. Vocês percebem? Da mesma forma que se eu fizer aqui, por exemplo, o elemento A23, quem seria o elemento A23? A gente lê dessa forma mesmo. Vamos lá, continuando então, o elemento A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Então veja aqui, ó, elemento da segunda linha e da terceira coluna. Se ele está na segunda linha e na terceira coluna, é esse número 9 aqui. Né? Então, bem fácil aí a gente definir o elemento a partir do seu endereço, né? Que é essa forma genérica dele aqui. Então, deve aparecer também uma segunda atividade aí, onde eu vou cobrar isso de vocês, que a gente saiba, né? Representar, olhar para a matriz e ver que número, que elemento que nós estamos falando a partir do seu endereço. Então a gente vai olhar e vai ver, o primeiro número vai indicar a linha dele e o segundo número a coluna. A gente olha primeiro para a linha, depois olha para a coluna e verifica que número é. Tudo bem? Então, nos exercícios, talvez apareça assim para fazer alguma operação com esses elementos. Por exemplo, eu falo assim: determine quanto que é o A21 mais o A34, por exemplo. Né? E como é que nós vamos fazer uma atividade desse tipo? Então, a gente vai dar uma olhadinha no A21. Então, quem seria o A21? Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, olha, segunda linha e primeira coluna. Então, se ele está na segunda linha, na primeira coluna, só pode ser o 7. E aí vamos somar com o elemento 3, 4, que está na terceira linha e na quarta coluna. Então, ó, terceira linha, quarta coluna, é esse número 5. E aí a gente faz a operação que estiver mandando, uma adição, uma subtração, né? Que daria 12, por exemplo. Então, é um exercício bem simples. O objetivo só da gente conseguir, né, identificar os elementos dentro da matriz a partir dessa informação do endereço. Tudo bem? Bom, a última coisinha que eu queria mostrar, que é a parte aí que talvez dê um pouquinho de trabalho, é sobre a lei de formação de uma matriz. O que é a lei de formação, né? É uma forma, é uma sentença matemática que vai aparecer em alguns exercícios, né, no lugar dessa forma da matriz aqui, né, da forma listando os elementos dela. Então, quando eu tiver essa sentença matemática, essa lei de formação, eu vou precisar, né, traduzir, transformar essa lei de formação numa matriz desse tipo aqui, para trabalhar em exercícios. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês agora, para a gente finalizar. Tá? Eu vou deixar um exemplo de aplicação da lei de formação, né, para a gente poder entender. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Né? Construir a matriz. E aí eu vou dar a lei, pessoal. Então, a nossa lei de formação vai ser a seguinte, ó. A matriz A do tipo 3 por 2 igual a IJ. Já vou explicar para vocês o que significa isso, tá? Então, igual a IJ, tal que a IJ seja 2i mais 5j, por exemplo. Tá?
Então esse seria o nosso exercício, o nosso último exercício da atividade dessa aula, que eu vou deixar para vocês depois. Então veja, eu quero construir uma matriz mais ou menos desse tipo assim, mas seguindo essa lei de formação, essa sentença matemática. Vamos entender melhor o que está escrito aí então, né? Então veja, ó, eu quero construir uma matriz que vai se chamar matriz A, ela vai ser desse formatinho aqui, 3×2, então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. De uma forma, né, tal que o elemento dela, A e J, seja escrito dessa forma. Então nós vamos fazer uma conta usando o I e o J, né, que são esses numerinhos que aparecem aqui na matriz, né, na forma genérica dela. Vamos usar esses números aqui para fazer a continha e descobrir quem são os elementos dessa matriz. Então vamos lá. Como é que a gente começa isso? Primeira coisa, a matriz é uma matriz A, então eu vou representar ela usando a letra A, igual, vou colocar o parêntese e vou guardar um formato desse tipo aqui para ela. Uma matriz 3×2, então ela deve ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos pensar nela aqui, nesse formato. Olha, aqui dentro, antes de descobrir quem são os elementos, eu vou colocar os elementos na forma genérica, que é essa com a letrinha minúscula. Então, se a matriz se chama matriz A, eu vou usar Azinho aqui dentro, tá vendo? E vou fazer esse formato 3×2. Olha aqui, ó. Tá vendo? 3 linhas e 2 colunas. Então, esse seria o formato da minha matriz. Agora eu vou escrever o endereço aqui, ó, de cada elemento. Esse elemento está na primeira linha e também está na primeira coluna. Ele é 1, 1. Esse aqui está na primeira linha, mas está na segunda coluna. Ele é 1, 2. Esse aqui está na segunda linha, mas na primeira coluna. Então, 2, 1. Esse aqui está na segunda linha e segunda coluna. 2, 2. Esse aqui está na terceira linha e na primeira coluna. 3, 1. Esse aqui está na terceira linha, na segunda coluna. 3, 2. Tudo bem? Uma forma rápida de fazer isso é anotar primeiro os números, os índices das linhas. Eu anoto assim, ó, esses estão na primeira linha. Então eu escrevo, vou fazer aqui, olha. Então poderia fazer assim, ó, esses primeiros estão na primeira linha. Então é 1, primeira linha. Esses aqui estão na segunda linha, 2. Esses estão na terceira linha, 3. E aí eu olho para as colunas depois. Esses todos estão na primeira coluna, então é tudo 1. Esses todos aqui estão na segunda coluna, tudo 2. Tá vendo? Consigo preencher também rapidamente aí esses números. Bom, conhecidos então os endereços, agora eu vou partir para fazer, para encontrar quem são os elementos da minha matriz. Tudo bem? Como é que eu vou encontrar esses elementos? Usando esses números na lei de formação da matriz, né? Então, vamos pegar cada um. Então, como eu quero conhecer esse primeiro elemento aqui, eu vou dar uma olhadinha. Olha, o primeiro elemento ele é 1 e 1. Esse primeiro 1 é no lugar do I, esse segundo é o J. Então, 1 e 1. 1 no I, 1 no J. Então, eu venho aqui na minha formulinha e penso aqui no lugar do I no 1, no lugar do J também 1. Tá vendo? Ó, esse 1 e esse 1 vem aqui, ó, 1 e 1. Aí eu faço a minha conta, veja aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 1 é 5, depois eu faço a adição, isso aqui é 7. Ah, então esse primeiro elemento é o 7. Vou fazer isso para todos eles, para construir a matriz. Sempre seguindo essa lei de formação. Essa lei vai mudar, lógico, em cada exercício. Então, às vezes eu vou ter outros números multiplicando, às vezes eu não vou ter número multiplicando. Eu posso ter qualquer tipo de operação para ser feita. Lembrando que, nesse caso, primeiro eu faço as multiplicações e depois eu faço a continha de mais ou de menos, se aparecer. Então veja aqui, ó, esse elemento, por exemplo, ele é 1, 2. 1 no lugar do I, 2 no lugar do J. Pensa aqui, ó, 1 no I e 2 no lugar do J. Então ficaria 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. E aí eu teria que somar os dois. Isso aqui é 12. Então esse número é o 12. O de baixo, ó, 2 e 1. 2 no I, 1 no J. Ó, 2 no lugar do I, 1 no lugar do J. 2 vezes 2 aqui seria 4. 5 vezes 1 seria 5. E 4 mais 5 é 9, né? 2 e 2, ó, 2 no I, 2 no J, que seria um 2.
2 vezes 2 é 4, 5 vezes 2 é 10, 4 com mais 10, 14. Eu faço isso para todos, poderia ter um monte de números, né? Eu iria descobrir todos eles da mesma forma. 3 e 1, então ó, 3 no lugar do I, 1 no lugar do J. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 1 é 5. 6 mais 5 é 11. E 3 e 2, 3 no I e 2 no J. 6 com mais 10 aqui, 5 vezes 2, 10, né? 6 com mais 10, 16. Quando nós temos uma mesma lei de formação, né? Para todos os elementos da matriz, a gente percebe também no final uma certa sequência. Por exemplo, aqui, veja aqui, ó, 7, 9, 11, está aumentando 2 em 2, 12, 14, 16, tá vendo? Aqui, assim, a gente percebe também alguma sequência, né? Nesse caso aqui, aumentando de 5 em 5. Se eu tivesse mais elementos, então mais linhas, mais colunas, talvez eu pudesse fazer essa primeira parte, perceber essa sequência e continuar a sequência para preencher os outros números, sem precisar fazer a conta. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, usando aqui a percepção da sequência para poder preencher os outros números. Tá? Isso também é possível. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo, os outros devem ser um pouco mais curtos, né? Espero que vocês tenham entendido, então, tudo que a gente conversou. Essa primeira aula teve bastante teoria, né? Bastante coisa. Os exercícios, as atividades que eu vou deixar são muito parecidas com o que a gente conversou aqui. Então, eu acho que se vocês olharem o vídeo, voltarem, né? Os pontos que ficou mais complicado e tal, vocês estiverem vendo várias vezes e tal, eu acho que a intenção é que vocês, né, consigam entender e aplicar nas atividades, tá? Então, eu fico por aqui nesse vídeo e até a próxima, pessoal.